Bom, funções de interpolação. Tá? O meu objetivo aqui não é ensinar vocês todas as funções de interpolações possíveis. Tem um número gigantesco de funções de interpolação lá. No OpenFOAM, se vocês verificarem lá a lista de funções de interpolações, tem como 40 ou 50. A mesma coisa no Fluent, no CFX, seja lá o software que vocês estão usando, tem um monte de funções de interpolações. Mas sempre tem algumas que são, não diria que são as principais, mas as que deram origem às diversas funções de interpolações. Vocês trabalham normalmente com malha não estruturada, então as funções de interpolações elas são na verdade generalizações daquilo que eu vou falar para vocês hoje aqui. Vou falar de funções de interpolação unidimensional e alguma coisinha sobre funções de interpolação bidimensional. Eu não estou entrando no mérito de malhas não estruturadas, então não vou falar da generalização disso, mas os conceitos são os mesmos, tá? Então eu vou falar de funções de interpolação do tipo diferenças centradas, upwind, exponencial. Essas coisas todas vão aparecer, tá? E talvez a formulação lá no software seja um pouquinho diferente, porque ele está trabalhando com a malha não estruturada, mas as ideias, os princípios por baixo são os mesmos. Então eu vou destacar aqui algumas, as que estão no livro do Maliska, né? Professor Maliska, aqui são realmente as que vocês precisam começar o estudo por aí. Começar a entender. Depois que entender essas, daí então vocês podem entender coisas mais complicadas, as funções de interpolação que vão aparecer aí nos manuais de softwares, tá? Então eu voltei aí com a minha discretização unidimensional ali, a equaçãozinha, tá? Então, para que servem as funções de interpolação? Eu preciso pegar essas variáveis, calcular as variáveis, né, ou os fluxos, né, na face do volume de controle. É isso que eu preciso. Anotem que da discretização tudo ficou para ser aproximado nas faces dos volumes de controle. O problema é que eu calculo tudo, né? A solução do problema ela me dá as variáveis, no caso o φ aqui, no centro do volume de controle. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, tá? Então o objetivo das funções de interpolação é pegar essa informação que está no centro do volume de controle e calcular os fluxos na interface dos volumes de controle, os fluxos ou as próprias variáveis, tá bom? Notem, ó, dá um trabalho danado fazer isso, ó. Nessa figurinha aqui, ó, eu tenho 9 volumes, tá? Consequentemente, eu vou calcular um φ para cada uma dessas bolinhas azuis aí, então eu vou ter 9 incógnitas, né? E as variáveis nas faces dos volumes, ó, vão ser 24. Então eu vou ter que fazer 24 interpolações, ou aqui, nessas 24 eu já incluí aqui as condições de contorno também aqui, tá? Mas era só para mostrar que são 24 faces, 24 pontinhos aí, né, no meio das faces que eu preciso interpolar ou calcular de alguma forma essas fluxos ou as variáveis, tá? Então é um trabalho a mais que tem. Os principais e os mais comuns são os que eu vou falar: diferenças centradas e upwind, são os dois conceitos principais, tá certo? Exponencial, faltou o WDS aqui que eu vou falar também, mas eu não considero ele como principais nem mais comuns, na verdade. Aqui não são todas as que eu vou falar aqui, são as que eu gostaria de destacar. Vou ter o Quick aqui também, mais por curiosidade. Isso aqui é uma das principais. As principais seriam entender mesmo, que vocês precisam entender são as 3 primeiras. Diferenças centradas, como o próprio nome diz, faz uma diferença entre os centros, né? Ela é chamada também de CDS, Central Difference Scheme. Ela é uma aproximação de segunda ordem, tá? Eu acho que eu já mostrei isso lá em vídeos anteriores, lá quando a gente calculava a derivada segunda, lá usando a série de Taylor. E eu posso usar ela para qualquer termo, tanto para os advectivos quanto para os difusivos. Tá? Não tem restrição. Até tem restrições, mas isso depende do problema que você está resolvendo. Então aqui na minha formulação, tá, para simplificar, eu vou considerar só que eu tenho que aproximar o φ. Tá? As velocidades são constantes conhecidas, assim como as propriedades físicas. Então o V e W são conhecidos, a viscosidade e o gama, aquele que é K sobre você P,
K sobre CP também são conhecidos, né? Isso simplifica um pouco. Conhecidos e constantes, tá? Então, ó, se o problema for bidimensional, né? Notem, o problema é bidimensional. A função de interpolação é que é unidimensional, tá? O problema aqui, ó, escolher um volume aqui bidimensional. Então eu tenho que aproximar, ó, as variáveis em E, eu tenho que aproximar as variáveis em W, em norte e no sul. Tanto os termos advectivos quanto os termos difusivos. Como é que eu faço isso? Bah, diferenças centradas é a mais, eu não diria óbvio, mas é a mais simples. Se eu dissesse para vocês, inventem uma função de interpolação, vocês provavelmente, 90% inventaria diferenças centradas, né? Que é aquela interpolação que a gente já vem fazendo, que a gente já está acostumado a fazer. Se eu quero saber o valor da variável em W, eu faço o φ W grande mais φ W pequeno dividido por 2. Eu faço uma média, né? Aqui. Mesma coisa em E, mesma coisa em N, mesma coisa em S. E com relação à derivada, eu simplesmente faço, ó, φ P maiúsculo menos φ W maiúsculo divididos pelo ΔX. Aqui eu fiz distinção entre os ΔX, o volume aqui é regular, mas poderiam ser diferentes, né? Eu poderia ter volumes diferentes em cada direção. Tá certo? Então, ó, aproximei a derivada φ na face Wzinho. Mesma coisa para o norte, mesma coisa para o sul. Gente, é simples assim, tá? Não fique inventando coisa. Diferenças centradas é simples. Claro, aqui no caso unidimensional. Quando vocês usarem lá o OpenFOAM, vocês vão usar quando quiserem trabalhar com diferenças centradas ou o equivalente, vocês têm que escolher o Gauss Linear, né? Interpolação de diferenças centradas. E no Fluent eu acho que também ele chama de Gauss agora, nas novas versões, tá? Antes era CDS, se eu não me engano. Então é bem simples, não tem que inventar. Eu simplesmente pegar agora depois simplesmente pegar isso aqui tudo, substituir na equação lá. Você vai ter a formulação por diferenças centradas. Ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu substituí todas aquelas variáveis, ó, estão todas entre parênteses aqui, ó, e obtive a equação para diferenças centradas. Fiz diferenças centradas nos termos advectivos e fiz diferenças centradas nos termos difusivos. Tá certo? Então, sem dificuldade. Claro, agora eu teria que trabalhar essa equação, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar todo mundo que multiplica φP, todo mundo que multiplica φW, φN, e assim vai. Tá? φE. Mas é simples, trabalhoso aqui, bidimensional, começa a ficar grande as coisas, mas não tem mistério, é realmente simples. Diferenças centradas é simples. Diferenças centradas é boa quando os problemas são difusivos. Não é puramente difusivo, mas quando a advecção não é o termo mais importante. Normalmente quando essas velocidades aqui, ó, elas não são muito altas. Aqui tem um errinho aqui, né? Tem dois errinhos, agora que eu vi, né? Eu vou corrigir nos slides depois, ó. Aqui é V e aqui é ΔY. Tá bom? Mas eu vou corrigir isso depois. Então tá, diferenças centradas. Primeiro caso, problemas difusivos, onde o termo advectivo aqui não é muito importante, certo?